Bom dia, turma 801. Hoje nós vamos estudar a equação do primeiro grau com uma incógnita. Então vamos lá. Leia o que Franciele está dizendo. Pensei em um número, multipliquei esse número por 2 e em seguida adicionei 3, obtendo como resultado 7. Em qual número pensei? Para resolver essa pergunta, indicamos por x o número em que Franciele pensou e em seguida escrevemos e resolvemos uma equação. Então, escrevemos lá, 2x mais 3 é igual a 7. Então, o primeiro membro é o 2x mais 3, que é o que vem antes do sinal da igualdade, e o segundo membro que vem depois do sinal da igualdade, que é o 7. Usando os princípios aditivo e multiplicativo da igualdade, temos 2x mais 3 igual a 7, então eu vou subtrair 3 os dois membros. 2x mais 3 menos 3 é igual a 7 menos 3. Então, vai ficar 2x igual a 4, aí divide tudo por 2. 2x sobre 2 igual a 4 sobre 2. Então, x igual a 2. Portanto, Franciele pensou no número 2. Lembre-se de que, quando adicionamos ou subtraímos um mesmo número dos dois membros de uma igualdade, ela não se altera. Isso é o princípio aditivo da igualdade. E multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, diferente de zero, ela não se altera. Esse é o princípio da igualdade. Então, vamos lá. Agora, observe a balança em equilíbrio. Qual é a massa de cada caixa, sabendo que todas elas têm a mesma massa? Então, na primeira balança, nós vemos lá, duas caixas e um peso de 3 kg. E na balança do lado direito, tem 3 pesos de 2, 2 e 3 kg. Indicando por x a massa de cada caixa, vamos escrever a seguinte equação. 2x mais 3 igual a 7. Né? Você vê na primeira balança, tem duas caixas, 2x mais 3, o peso de 3 kg, igual a 7 kg, 2 mais 2 mais 3. Note que a equação da mesma situação anterior, nesse caso a resolução será realizada com auxílio de imagem. Então, a igualdade representativa, a balança está em equilíbrio, né? Então, 2x mais 3 igual a 7. Então, tirando 3 em cada membro, nós vamos ter 2x mais 3 menos 3 é igual a 7 menos 3. Então, ficou 2x igual a 4. Aí usa o princípio multiplicativo. Ou, no caso aqui, de divisão, né? Todos os dois são pares, então divide tudo por 2. 2x sobre 2 é igual a 4 sobre 2, então x é igual a 2. Logo, a massa de cada caixa vale 2 kg. Então, a equação 2x mais 3 igual a 7 é um exemplo de equação de primeiro grau com uma variável. Agora, a equação do primeiro grau com uma variável x é toda sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais b igual a 0, em que a e b são constantes e o a diferente de zero, senão você não tem equação em x, né? Chamamos de primeiro grau quando a incógnita, nesse caso x, está elevada ao expoente 1, só que não se costuma escrever essa potência unitária. Quando não tem nada, é porque o expoente é unitário. Vejamos alguns exemplos. Equação do primeiro grau com uma incógnita. 5x mais 4 é igual a y menos 8. É uma equação do primeiro grau com uma incógnita y, cuja solução é, aí tu vai fazer 5x menos y, 4y igual a menos 12, então y é menos 12 sobre 4, y vai dar menos 3. A outra, 2a mais 4a igual a 3, é uma equação do primeiro grau com a incógnita a. Então, nós vamos ter 6a igual a 3, então o a vale 3 sextos, né? Simplificado é meio. Observa que não são do primeiro grau com uma incógnita. 3e mais 2w igual a 1. Aí tem duas variáveis, ou duas incógnitas, z e w, né? Ela é do primeiro grau, mas tem duas variáveis, ou duas incógnitas. A outra, 2m ao quadrado mais 1 igual a 0. Essa é uma equação do segundo grau. O expoente da incógnita m é 2, então ela é do segundo grau. Atividades. Primeira, entre as sentenças abaixo, assinale com um x aquelas que são do primeiro grau com uma incógnita e em seguida resolva. Tá, x mais 4 igual a 9, então essa é do primeiro grau. Então o x vai dar
Só tirar 4 cada lado, né? 9 menos 4, 5. X igual a 5. A segunda, 3w ao quadrado igual a 15, equação do segundo grau. Né? O expoente é 2. A terceira, 2y menos 1 maior que 0. Isso é uma inequação, né? O símbolo de maior não é a equação. Para ser equação tem que ser obrigatoriamente igual. A quarta, 7 mais u igual a menos 3. Essa é do primeiro grau. Então, o u vai valer menos 10, que é menos 3 menos 7. Né? A quinta é do primeiro grau em z, da variável z. 4z menos 3z, z é igual a menos 8 mais 12. Então, z igual a 4. A sexta, k vezes k menos 1 igual a 5. K vezes k, k ao quadrado. Logo, não é a equação do primeiro grau, é do segundo. A sétima, 8m menos 6 igual a 5n. Duas variáveis, então não é a equação com uma variável, ou incógnita. O oitavo, 4t mais 5 igual a 6t. Então, nós vamos ter 6t menos 4t, 2t igual a 5, t igual a 2 meios. 5 meios, né? 5 sobre 2. Então, essa é do primeiro grau. A explicação nós já fizemos. Então, vamos para o exercício 2. Leia o problema seguinte. César gastou R$ 145 em uma loja. Ele comprou um cinto de R$ 35 e um par de sapatos. Quanto ele pagou pelos sapatos? Dentre as equações, assinale a que pode solucionar o problema apresentado. X é igual a 35 mais 145. Falso, né? B. X é igual a 145 menos 35. Essa é a solução. Né? Vai ser o que ele tem menos o que ele comprou o cinto. Aí vai dar o preço do sapato. Né? C. X mais 144 C, falso. Então, a verdade é só a B mesmo. Né? E vai dar o quê? Resolvendo, vai ficar R$ 110, né? O preço do sapato. Então, o sapato custou R$ 110, que é o 145 menos 35. 3. Escreva a equação associada a cada situação e resolva. Item A. O triplo da quantia de Adilson mais R$ 14 é igual a R$ 50. Quantos reais Adilson tem? Então, considerando x a quantia em reais que Adilson tem, vamos escrever 3x, que aí tem o triplo, né? Mais 14 é igual a 50. Então, passo 14 para o segundo mesmo, vai ficar 3x é igual a 50 menos 14. 36. Dividido por 3, então eu tenho que o x vai medir 12. Então, o Adilson tem 12 reais. B. Raquel comprou 3 livros do mesmo valor, pagando por uma cédula de 50 reais. E recebeu 14 reais de troco. Quanto custou cada livro? Considerando o x, o preço do livro, nós temos 50 menos. Ele comprou 3 livros, então 3x é igual a 14. Né? Então vai ficar 50 menos 14 é igual a 3x. Então vai ficar 36 igual a 3x, então x é 36 dividido por 3. X é igual a 12, então cada livro custou 12 reais. O problema 4. Sabendo que o perímetro de cada polígono regular apresentado a seguir é 60 centímetros, escreva e resolva a equação que permita calcular a medida em centímetros de seus lados. Então, primeiro, lembrando que o polígono regular, aqueles que têm a mesma medida, né? Então, aqui, triângulo equilátero, quadrado e hexágono. Hexágono não, pentágono, 5 lados. Então, olha lá. Então, triângulo. Então, eu vou ter 3 que multiplica y mais 1 igual a 60. Então, vai ficar 3y mais 3 igual a 60. 3y igual a 57, né? Que é 60 menos 3. Então, o y vai ser 57 dividido por 3, 19. Então, o lado do triângulo vai ser 19 mais 1, 20. Então, cada lado mede 20 centímetros. O B, o quadrado, o lado vale 2x menos 5. Como são 4 lados, 4 que multiplica 2x menos 5 vale 60. Então, vai ficar 8x menos 20 igual a 60. Então, 8x igual a 80, né? Que é 60 mais 20. Então, o x vai ser 80 dividido por 8, 10. Então, se o x vale 10, vai ficar 2 vezes 10, 20 menos 5, 15. Né? Então, vai ficar 2 vezes 10, 20 menos 5, 15. Então, 15
é o valor do lado do quadrado. E o pentágono, o lado vale W mais 3, que é 5 lados. Ó. 5 que multiplica W mais 3 igual a 60. Então vai ficar 5W mais 15 igual a 60. Então 5W é igual a 60 menos 15, 45. Então W é 45 por 5, 9. Então W vale 9. Então o lado do pentágono vai valer 9 mais 3, 12. Então cada lado do pentágono vai medir 12 centímetros. O exercício 5. Sabendo que as caixas vermelhas na balança têm massas iguais, determine qual é o menor número natural que representa a massa dessas caixas. Então vamos lá. Chamando de x o valor da caixa vermelha, nós vamos ter 4x, né, da primeira balança, 4x é igual a x mais 100 mais 50, mais 150, né? Então, passando o x para o primeiro mês, fica 3x é igual a 150, então o x vale 50. Então, cada caixa vai medir 50. Então, o menor valor que vai ter, que ele quer é o menor número natural, né? Então, vai ser 51, né? A caixinha vale 50, então o menor valor depois de 50 é o 51. O 6, observe como Thaís resolveu a equação. X meios é igual a 2 mais x terço. Então, primeiro ela passou o x terço, botou fração perto de fração. X terço menos x terço é igual a 2. Né? Aí ela somou nos dois membros, ó, x terço. Então, nós vamos ter lá. X meios menos x terço é igual a 2. Né? Que o x terço cortou com o x terço. Tirou o mínimo entre 2 e 3 é 6. Ó. Então, vai ficar 6 por 2, 3, vai ficar 3x menos 2x igual a 12, né? Que é 6 vezes 2. Aqui ele deixou indicado o denominador, mas não precisa não, você pode fazer direto. Então, x sextos é igual a 2, então x vale 12. Então, o valor é 12. Da maneira semelhante, resolva as equações. X terço menos 1 igual a x sextos. Então, ele passou o x sexto para o primeiro membro, ficou x terço menos x sexto igual a 1. O mínimo entre 3, 6 e 1 é 6. Então, vai ficar 6 por 3, 2, vai ficar 2x menos x é igual a 6. Então, vai ficar 2x menos x, x igual a 6. Resolvido o item A. B, tira o mínimo também, ó, nós vamos ter lá. X mais menos x quinto igual a 8. O mínimo entre 1, 5 e 1 é 5. Então, vai ficar 5x menos x igual a 40. Então, vai ficar 5x menos x, 4x igual a 40. Então, o x é 40 sobre 4, 10. X vale 10. O C, x meios menos 3 é igual a menos 9 menos x4. Então, passo o x4 para o primeiro meio, vai ficar x meio mais x4 é igual a menos 9 mais 3, que vai dar menos 6, né? Então, tira o mínimo é 4. Então, vai ficar 4x mais x é igual a 24, né? Então, vai ficar 3x igual a 24, então x é igual a menos 8. E o D, x terço menos 7 é igual a 4 mais x quinto. Então, para cá, x terço menos x quinto é igual a 4 mais 7. Então, 4 mais 7, 11. O mínimo aqui é 15. Então, vai ficar 15 por 3, 5, 5x. 15 por 5, 3, menos 3x, deu 2x. Aqui vai ficar 15 vezes 11, 165. Dividido por 2, 82,5. Então, vamos para o outro. 7. Escreva a equação de cada equação de cada situação. O triplo de um número x menos 4 é igual a 11. Então, o triplo de x, 3x, menos 4 é igual a 11. Passo 4 para o segundo mesmo, fica 3x igual a 15. Então, x é 15 terços, x igual a 5. B. A soma de dois números consecutivos é igual a 27. O que é número consecutivo? Um vem após o outro. Então, chamando o número de x, o consecutivo dele vai ser x mais 1. Somando, x mais 1 vale 27. Então, vai ficar 2x mais 1 igual a 27. Então, 2x igual a 26. Então, o x vai dar 26 sobre 2, 13.
Então, se o número é 13, o consecutivo dele é 14. Então, os números consecutivos são 13 e 14. O C, a subtração de 6 unidades de um número y é igual ao menor número de 2 algarismos. Então, y menos 6 é igual, o menor número de 2 algarismos natural é 10. Então, passa o 6 para o segundo meio, vai ficar y é igual a 10 mais 6, 16. O D, o dobro de um número w dividido por 3 é igual a 6. Então, vai ficar 2w dividido por 3 é igual a 6. Então, vai ficar 2w igual a 3 vezes 6, 18. Então, w é 18 sobre 2, 9. YW, então, vale 9. Aqui ele diz, há um erro na resolução da equação ao lado aí, ó. 2 que multiplica x menos 4 igual a 8. Apresentado ao lado. Identifique esse erro e resolva a equação de maneira correta. O erro vem logo no início aqui, né? Porque na verdade distributiva tem 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 4, 8. Ele não fez a produto, ele fez 2 vezes menos 4, menos 4. Então aqui está o erro. Né? Então nem precisa continuar, o erro está aqui. Ó. Então vamos resolver. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 4, menos 8. Então vai ficar 2x menos 8 igual a 8. Então passo o 8 para o segundo meio, vai ficar 2x igual a 8 mais 8, 16. 16 dividido por 2, o x então vai dar 8, que é a solução correta do problema. 9. Fabiano pagou R$ 72 em 2 entradas de cinema e um balde de pipocas. O balde de pipoca custou 2/3 do preço da entrada do cinema. Item A. Escreva a equação que representa essa situação. Então, representando por x o preço da entrada do cinema, nós vamos ter 2x, mas aí ele comprou o balde de pipoca, que é 2/3 de x, né? Deu 72. Está indicada a equação que ele quer. Ó. 2x mais 2x sobre 3 é igual a 72. E aí ele quer que resolva. Resolvendo, nós vamos tirar o mínimo entre 2x e 2x sobre 3 igual a 72. O mínimo é 3, então vai ficar 6x mais 2x é igual a 216. 6x mais 2x são 8x igual a 216. X então é 216 dividido por 8, que vai dar 27. Então a entrada custou R$ 27,00. E quanto custou o balde de pipoca? 2/3 de 27. Então, 27 terços é 9. 9 vezes 2, 18. Então o preço do balde de pipoca deu R$ 18,00. Vamos para o 10º. Leia um trecho da história em quadrinho. Alguém sabe me dizer qual é o valor de x? Aí está no quadro lá. 2 mais 1 menos x igual a 5. Então vai ficar, vamos ver de uma vez. 3 menos x igual a 5. Então vai ficar menos x igual a 5 menos 3. Né? 5 menos 3, 2. Então x é igual a menos 2. Aí o bichinho lá. X salada. O garotinho. 1. Aí, o outro diz lá. Onde você encontra um x salada tão barato que só por R$ 1? A resposta dada pelo aluno, o valor de x está correta. Está correta? Sim ou não? Por quê? Resposta pessoal, né? Você vai resolver a equação, que nós já fizemos lá. Então, vamos ver. Nós respondemos e achamos que o x vale menos 2, né? Mas se for preço, o valor da equação é menos 2. Mas se for preço, está tudo errado, né? Porque não tem preço o preço do x-burgo vale menos R$ 2. Isso não existe, né? Mas da equação dada no quadro lá, ó, o valor é menos 2. Mas se fosse o valor, preço do valor, né? Não teria solução o valor negativo. O 11. Sabendo que a área de cada retângulo vale 48 metros quadrados, determine o valor de x e y e em seguida calcule o perímetro de cada um deles. Então, observa, o retângulo, a área é o quê? Base vezes altura. Então, nós vamos ter 6 que multiplica 3x menos 4, vale 48. Então, nós vamos ter 18x menos 24 igual a 48. Então, 18x é 72. X, então, é 72 dividido por 12 dá 4. Então, se o x vale 4, nós vamos ter que o lado do retângulo vai ser 3 vezes 4, 12, menos 4, 8. Ora, se o lado é 8, o outro lado lá também é 8. Né? Esse aqui é seu também. Então, vai ficar 8 mais 8, 16, e 6 mais 6, 12. Então, ficou 16 mais 12,
28. O perímetro é a soma dos lados, né? Então dá 28 metros. No item B, ó, ele cometeu um engano aqui. Ó. Ele botou aqui 2y e resolveu como x. Ó. É só considerar aqui em 2y fazer 2x mais 6. Né? Então, área 4 que multiplica 2y mais 6 é igual a 48. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8x, né? Mais 24 é igual a 48. O 24 está somando, vai para o segundo membro subtraindo. 48 menos 24, 24. Então, 8x é 24, então o x é 3. Então, o perímetro agora vai valer o quê? 4, o lado de cá também é 4. Aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 6, 12. Então, 12, 12, 4 e 4. Então, ficou 24 mais 8, 32 metros. 32 metros é o perímetro do item B. O 12. Sabendo que a soma de 3 números consecutivos é igual a 54, escreva uma expressão por meio da qual seja possível calcular esses números. E quais são eles? Então, 3 números consecutivos, x, x mais 1 e x mais 2. A soma vale 54. Então, nós vamos ter 3x mais 3 é 54, então 3x vai dar 51. Então, x vai ser 51 dividido por 3, 17. Então, os números são 17, 18 e 19. São consecutivos, né? O 13. Juntos, Arthur e Marcela têm 96 livros. Sabendo que a quantidade de livros de Arthur é igual ao triplo da quantidade de livros de Marcela, mais 8 livros, determine a quantidade de livros de cada um. Ora, se Arthur tem o triplo da medida lá, ele vai ser o quê? Primeiro nós vamos botar Arthur mais a Marcela dá 96, né? Só que ele fala que o Arthur tem o triplo do livro de Marcela mais 8. Então, no lugar do Arthur, nós vamos botar 3m mais 8 mais m é igual a 96. Então, vai dar 4m mais 8 igual a 96. Então, 4m igual a 88, então m é 88 dividido por 8, 22. Ora, Arthur tem o triplo de 22 mais 8. O triplo de 22 é 66, mais 8, 74. Então, o Arthur tem 74 livros e a Marcela 22. Dá uma pausa. Aqui. Essa aqui tira. Isso, beleza. Gente, então até amanhã. Fique com Deus e tudo de bom.